Olá, meu nome é Maria das Graças, eu sou graduanda do curso de Letras Português e o objetivo desse vídeo é um projeto interdisciplinar de curso que serão feitos 10 vídeos e nesses vídeos eu vou tratar sobre as 10 classes gramaticais. Esse projeto interdisciplinar foi proposto pelo professor Alex Donizete, do Centro Universitário do Sul de Minas, UNES. Então, as 10 classes gramaticais. Esse é um assunto muito importante, principalmente para os discentes que estão cursando o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Também para aqueles que, né, querem prestar concursos públicos, vestibulares, Enem, e também para aqueles que querem aprofundar melhor e saber realmente sobre o assunto, né, sobre as 10 classes gramaticais. Ela é muito importante porque sempre, né, é um assunto recorrente que cai nas provas, e também ela é uma matéria base, é uma matéria, um pré-requisito você saber as 10 classes gramaticais, para saber melhor, para entrar em outras matérias, né, que precisam da matéria das 10 classes gramaticais para saber outros conteúdos. Mas, primeiramente, o que são, né, as classes gramaticais? A classe gramatical ou classe de palavras, também conhecido como classe de palavras, é um assunto que que está dentro da morfologia. Ela indica a classificação das palavras segundo a sua distribuição sintática e morfológica, devido à semelhança morfológica entre elas. Na morfologia, as palavras são estudadas isoladamente, desconsiderando-se a função que exercem dentro da frase ou do período. Nos estudos morfológicos, as palavras estão agrupadas em 10 classes que se dividem em variáveis e invariáveis. Então, na morfologia, as palavras são estudadas isoladamente, ou seja, pega uma frase e vai estudar palavrinha por palavrinha. O que significa tal palavra? Na verdade, não é o significado dela, mas sim qual é a classe que ela está inserida dentro daquela frase e etc. Vamos lá, elas se subdividem em 10 classes, que são divididas em variáveis e invariáveis. As palavras variáveis são aquelas que têm a constituição modificada para marcar alguns elementos gramaticais. Como? Ou seja, como que ela pode ser variável? No que ela pode variar? No que a palavra pode variar? Pode variar em gênero, sendo masculino ou feminino. Pode variar no número, sendo singular ou plural, em pessoa, que é a primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, no tempo, pretérito, presente ou futuro, e no modo, podendo ser o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Nós vamos ver mais sobre essas variações conforme vai sendo administradas as aulas. E quais são as classes variáveis? São o substantivo, o artigo, o adjetivo, numeral, pronome e verbo, certo? São 6 classes variáveis. Uma coisa que ajuda a lembrar e ajuda realmente a entender essa matéria é saber exatamente quais classes são variáveis, quais são invariáveis e por que cada uma é variável ou invariável. Uma forma de guardar e de aprender melhor, na verdade, né, sobre essas classes. Muitas das vezes nós aprendemos sobre as classes gramaticais na escola e não entra realmente nesse assunto de o que é variável, o que é invariável. E acaba que não ajuda né, no aprendizado, na minha opinião. Vamos lá. Primeiramente, o substantivo. É sobre ele que vai se tratar esse vídeo. E conforme, né, for passando os vídeos, cada vídeo vai ser sobre uma classe gramatical. Dependendo do vídeo, vai ter duas ou mais classes gramaticais, por ser um conteúdo um pouco mais simplificado. E no final, né, dos 10 vídeos, no 10º vídeo, será eu fazendo com vocês alguns exercícios que eu selecionei sobre as classes gramaticais, para que a gente entenda melhor, né, como que pode cair uma questão, como que é realmente cada classe gramatical. Vamos lá, primeiramente, substantivo. O substantivo é a palavra com que designamos ou nomeamos os seres em geral. O substantivo é uma das palavras, né, que é uma classe de palavras que a gente mais costuma, né, saber o que é,
porque muitas das vezes a gente designa, né, que é o substantivo, é o que nomina os seres em geral. E é basicamente isso mesmo. Dentro dos substantivos, há umas subdivisões dentro do substantivo, podendo ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, simples ou composto, primitivo ou derivado. E além dessas classificações, o substantivo pode também ser catalogado como substantivo coletivo. Vamos saber mais sobre isso, né? O que é um substantivo comum? Eles são o que definem seres de uma mesma espécie, uma designação genérica. Por exemplo, menino, galo, palmeira. Como que eu posso saber que ele é comum? Quando que um substantivo é comum? Você pode observar, há muitos meninos. No exemplo do menino, por exemplo, há muitos meninos, há muitos galos, há muitas palmeiras. Existem várias, né, no mundo, e enfim, a gente conhece. Ele não está designando exatamente qual menino que é, qual galo que eu estou falando, qual palmeira que eu estou falando. É uma designação um pouco generalizada. Menino, galo, palmeira, café, enfim, é um substantivo. Os substantivos próprios, eles são substantivos que se aplicam a um ser em particular. É o que difere ele, né, do substantivo comum. É uma designação específica. Por exemplo, nomes de pessoas e de lugares, né, ali, Deus, Brasil, Roma, Tiradentes, São Paulo. É quando eu estou especificando algo que é particular de um mesmo ser, correto? O substantivo também pode ser concreto ou abstrato. Os concretos são os que designam seres de existência real ou que a imaginação apresenta como tal. Por exemplo, avô, mulher, pedra, alma, fada, leão. Eu lembro que na escola a gente aprende que o substantivo concreto é aquele que a gente consegue tocar ou desenhar, e o abstrato é aquele que não consegue tocar nem desenhar. Serve um pouco ali quando aprende, né, muito das vezes no ensino fundamental, serve para os alunos entenderem? Sim, porém não é uma designação, né, tão correta assim. Às vezes o aluno até fica confuso, porque existem alguns substantivos que você não consegue desenhar e não consegue tocar, por exemplo, alma, né? Mas ela se encontra em substantivo concreto. O que eu consigo compreender melhor a diferença entre concreto e abstrato é que os concretos, eles existem, realmente existem, não eles não precisam de que tenha outro ser para que eles existam. A designação mais fácil, talvez, de entender isso. Ele existe sem precisar com que tenha outro ser para que eles existam. Já os abstratos, os substantivos abstratos, eles precisam com que outro ser execute essa ação, por assim dizer. Execute, na verdade, esse substantivo. No caso, né, ali, a designação são os substantivos que designam noções, ações, estados, sentimentos e qualidades. Ou seja, todos eles precisam de outro ser para que ele exista. Por exemplo, beleza, saudade, coragem, doação, fuga, morte, doença. Todas esses exemplos são substantivos que precisam de outro ser para que exista, né? A beleza, ela precisa que alguém, algo, né? Alguém ou algo tenha essa beleza para que a beleza exista. Deu para entender? Saudade, mesma coisa. Coragem, doação, né? Então, assim, são noções, ações, estados, sentimentos e qualidades. Elas se designam, né, para os substantivos abstratos. O substantivo também ele pode ser simples ou composto, que é bem tranquilo de entender. O substantivo formado por um só radical, eles são os substantivos simples. Os substantivos compostos são os que são formados por mais de um radical. Aqui os exemplos do simples. Chuva, um exemplo de composto, guarda-chuva, ou seja, tem dois radicais ali. Passatempo, dois radical, paz e o tempo, certo? Beija-flor, a mesma coisa. É bem um dos mais simples de se entender.
O substantivo também pode ser classificado como primitivo ou derivado. Os substantivos que são primitivos é os que não derivam de uma outra palavra da língua portuguesa, ou seja, eles são a palavra base para que outras se derivam, né, dele. Por exemplo, pedra, ferro, dente, trovão. Os derivados são os que vêm do primitivo, ou seja, uma palavra ela foi criada após a criação ali do primitivo. O primitivo veio primeiro, né? E o derivado veio após o primitivo. Por exemplo, pedreira. Pedreira é um substantivo, mas ela é derivada de pedra, tá vendo? Ferreiro, vem derivado de ferro. Dentista, de dente. Trovoada, de trovão. Certo? Tranquilo. Já os substantivos coletivos, eles exprimem um conjunto de seres da mesma espécie. Eis os principais coletivos. Gente, os coletivos, eles existem, assim, inúmeros coletivos, inúmeros. Você pode pegar, né, um livro ou pesquisar na própria internet, né, no Google, sobre coletivos e, assim, vai aparecer uma lista gigantesca. Eu escrevi aqui no slide alguns, né, que talvez sejam mais importantes, ou nem sim importante, né, porque importante é muito relativo, né, o que é importante ou não. Mas esses são talvez os mais conhecidos, vamos dizer assim. Acervo, né, o coletivo de obras de arte. Flora, o coletivo de plantas. Resma, são 500 folhas de papel. Vara é o coletivo de porcos. Discoteca, o coletivo de discos, enfim. Aqui, né, tem vários exemplos de coletivos. E vamos lá. Eu tinha falado, né, que os substantivos, eles são variáveis, ou seja, ele tem uma flexão entre eles. O substantivo, ele pode flexionar entre aumentativo ou diminutivo. O aumentativo indica o aumento de tamanho de algum ser ou alguma coisa. E o diminutivo indica a diminuição do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Dentro do aumentativo, existe o aumentativo analítico ou o aumentativo sintético. O analítico é acompanhado por um adjetivo que indica grandeza, ou seja, ele é o substantivo mais uma outra palavra, no caso, um adjetivo que indica grandeza. Por exemplo, casa é o substantivo, grande é o adjetivo que está indicando um aumentativo para o substantivo casa. Já o aumentativo sintético, ele recebe o acréscimo de um sufixo indicador de aumento. Ou seja, ele não vai receber uma outra palavra para que ele seja aumentado aqui no caso. Dentro da própria palavra, dentro do próprio substantivo, vai estar um sufixo que vai indicar essa grandeza. Por exemplo, casarão. Já o diminutivo, ele indica, né, a diminuição do tamanho de algum ser ou alguma coisa, e também pode ser ali classificado como analítico ou sintético. É basicamente a mesma coisa do aumentativo, né? Só que no diminutivo vai diminuir. O analítico é acompanhado por um adjetivo que indica pequenez, por exemplo, casa pequena, espada pequena, ou seja, está ali com o adjetivo que indica algo pequeno, né? No sintético, ele recebe o acréscimo de um sufixo indicador de diminuição, ou seja, vai estar um diminutivo que vai exprimir a ideia de algo pequeno, casinha e espadinha. O substantivo, ele também pode ser flexionado, né, em gênero, ou seja, há uma variação de gênero, podendo ser feminino ou masculino. Dentro deles, eles podem ser um substantivo biforme ou uniforme. O biforme, ele é comum, é fácil de entender. Apresentam duas formas, uma para o feminino, uma para o masculino. É isso. Por exemplo, professor e professora, amigo e amiga. Ou seja, tem duas formas, tem dois substantivos, um que indica apenas o feminino, outro que indica apenas o masculino. Já os uniformes, existem
Um termo é somente um termo que especifica 2 gêneros, masculino e feminino. Dentro dos uniformes, existem 3 variações: os epicenos, o sobrecomum e o comum de 2 gêneros. Os epicenos, ele refere-se apenas aos animais. Voltando ali um pouco, os biformes, ele também tem, também é referente aos animais. Lembro que quando eu estudei isso na escola, eu ficava um pouco confusa. Os biformes também tem para os animais, por exemplo, o gato e a gata, a égua e o cavalo, certo? 2 formas, uma apenas para o feminino, uma apenas para o masculino. Os uniformes é que indica apenas uma forma, tanto para o masculino como o feminino. Só que aqui, nos epicenos, ele refere-se apenas aos animais e ela existe uma palavrinha ali que vai modificar para saber se é no masculino ou no feminino. Por exemplo, foca, macho ou foca, fêmea, certo? Não existe uma palavra específica para foca macho. Por exemplo, foca e foco, né? Não existe. Então, né, a gente usa a palavra macho ou fêmea. No sobrecomum, ele apresenta um gênero que refere-se apenas um gênero, só que ele vai referir às pessoas. Então, assim, por exemplo, a criança. Eu vou, né? Tô falando, aquela criança ali que tá fazendo bagunça, por exemplo. Só eu falando essa frase, sem você estar inserida num contexto ali, vendo a imagem, vendo a situação, você não vai saber se a criança é uma menina ou uma menina, né? Porque a criança. Eu vou ter que falar a criança, o menino, esse menino ali, ou aquela menina ali, enfim. É a mesma coisa, o cônjuge pode ser tanto para mulher quanto para homem. Então, precisaria, né, de um termo para que saiba, né, um termo homem ou mulher. Já o comum de 2 gêneros, ele se refere aos 2 gêneros, identificado por meio de um artigo que o acompanha. Qual que é a diferença do sobrecomum para o comum de 2 gêneros? O sobrecomum, o artigo que acompanha, ele não vai mudar. Eu falo a criança, tanto para o menino quanto para a menina. Eu não vou falar o criança e a criança. É sempre a criança, para identificar tanto o menino como a menina. Agora, por isso que precisa da palavrinha menino ou menina para saber de qual gênero que eu estou falando. Já no comum de 2 gêneros, no artigo já dá para entender, né? Já dá para identificar se é se está, né, se tratando de um feminino ou de um masculino. Por exemplo, eu falo o colega para o menino, a colega para a menina. O artigo mesmo já vai identificar se é homem ou mulher, né? No caso de colega. Um cliente, uma cliente, certo? É o artigo que vai acompanhar e vai ajudar ali na identificação. Vamos lá. Há substantivos chamados de gênero duvidoso ou incerto, ou seja, aqueles utilizados para os 2 gêneros sem alteração do significado. Então, o personagem e a personagem. As 2 formas estão corretas, tanto para o feminino como para o masculino. Eu posso usar o personagem, tanto para uma mulher quanto para um homem. E posso usar a personagem, tanto para o homem quanto para a mulher. E ainda existem alguns substantivos que se variar de gênero, mudam o seu significado. Por exemplo, variando o gênero, no caso, é variando ali o artigo, certo? Por exemplo, o cabeça é o chefe, o líder. A cabeça é uma parte do corpo. O guia é a pessoa que guia as outras. A guia é um documento para efetuar pagamentos. O grama, unidade de peso. A grama, relva, mato. Enfim, né? Existem esses substantivos que, variando ali o artigo, ele muda também o seu significado. Dentro dos substantivos, ele também vai ter uma flexão de número, sendo singular ou plural. No singular, quando designa apenas uma coisa, uma pessoa ou um grupo, por exemplo, bola, mulher, papel, funil, enfim. E no plural, designa várias coisas, várias pessoas, vários grupos. Bolas, mulheres, papéis, funis, meses, limões e assim por diante. Bom, esse foi, né, o final sobre os substantivos. Espero que vocês tenham entendido. E até o próximo vídeo para falar sobre outras classes gramaticais.